Já de volta aqui com o TV Mar News, gente. Olha, você aí que está nos assistindo gosta de um feriado, né? Muita gente gosta. Tem alguns setores, né, do comércio que preferem não ter esse feriado. Mas o pessoal aí da gastronomia, do turismo, que trabalha com essa área, e é claro também estudantes e os próprios empregados, até que gostam de um feriado, né, gente? Para curtir aqui a nossa capital ou descansar mesmo, né? Mas a gente precisa ficar atento. Nós temos 9 feriados nacionais desse ano aqui de 2023. Inclusive, já tem gente dando uma olhadinha no calendário já para fazer suas programações. Agora, 5 deles, olha só que interessante, dos 9, 5 deles são feriados prolongados. Aqueles que a gente consegue emendar aí o final de semana já com o feriado, né? Mas a gente precisa ficar atento, viu? Porque nem todos garantem folga para os trabalhadores. Quem vai tirar para a gente essas dúvidas nesse momento? Henrique Messias, ele que é advogado trabalhista, tira para a gente essas dúvidas. Henrique, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso estúdio. Já tem gente comemorando, né? Tem gente que já vira o ano, já com o calendário na mão, contando quantos feriados, quando serão esses feriados, para poder aproveitar. Isso, Porlane. Bom dia ao pessoal que nos assiste de casa. É isso, nós temos diversos feriados, 9 nacionais, 1 estadual e 4 municipais. Isso a gente está falando de trabalhadores da iniciativa privada, tá, Porlane? Os servidores públicos geralmente têm mais que isso. Pois é. Né? E são, sim, feriados que, em sua maioria, estão no dia de sexta, no dia de segunda-feira, que permitem, né, que as pessoas tenham uma folga um pouco maior, possam emendar esse feriado no final de semana. Mas é importante que se destaque, Porlane, exatamente isso, que nem todos esses feriados, principalmente os feriados estaduais de Alagoas, são válidos para os trabalhadores da iniciativa privada. O que disciplina o trabalhador da iniciativa privada, o trabalhador seletista, é a legislação federal, e a legislação federal nos traz 9 feriados nacionais, um único feriado estadual, que é o dia 16 de setembro, e até 4 feriados municipais, ou seja, um total de 15 feriados durante todo o ano. E esses feriados municipais são definidos de acordo com cada município, com cada prefeitura. Muito bem, eu queria então que você pudesse explicar para a gente, eu tenho certeza que muita gente já está aí perguntando, então como é que eu posso saber se eu vou ter direito à folga ou não? Porque nem todos eles são considerados feriados e com folga obrigatória por parte dos empregados, né? Explica para a gente. Isso, quais são os feriados com folga obrigatória? Os 9 feriados nacionais, um único feriado estadual, que é o dia 16 de setembro, que é, no caso de Alagoas, né, que é a data magra do nosso estado. Lembrando que existem outros feriados estaduais, dia 24 de junho, dia 29 de junho, Consciência Negra, dia do Evangélico, também um feriado estadual. No entanto, nenhum desses, Porlane, vale para o trabalhador da iniciativa privada. Então, somente o dia 16 de setembro. E, além disso, até 4 feriados municipais. E aí a gente tem o calendário de cada município, né, a prefeitura define, de acordo com a cultura, não é, daquele município, quais são os dias feriados. Geralmente o dia da padroeira do município, o dia de emancipação daquele município, etc. Então, para o trabalhador é importante que ele busque quais são os feriados municipais da sua cidade, que ele tenha consciência que é tão somente esse único feriado estadual e os 9 feriados nacionais. Esses são os 15 feriados que o trabalhador da iniciativa privada tem o direito de descansar e não prestar seus serviços. Tá, mas aí me conta, se de repente a empresa ela se nega a dar esses feriados que são obrigatórios, quais são os direitos do trabalhador, então, nessa situação? Certo. Veja, existem 2 situações aí, se o trabalhador ele presta serviço naquele dia de feriado. Há possibilidade dele fazer um acordo com a empresa, por exemplo, digamos que esse feriado seja um dos poucos que é durante o meio da semana, numa quarta-feira. Ele pode fazer um acordo com a empresa para que ele trabalhe naquele feriado, mas que ele tenha uma folga compensatória na sexta-feira, por exemplo. Então, é possível que haja o trabalho no feriado, desde que a empresa conceda uma folga compensatória através de um acordo com os trabalhadores. Se, no entanto, essa folga não acontecer, aquele trabalhador tem direito a receber aquele dia feriado trabalhado em dobro. Porque ele já ia receber aquele dia, porque é uma folga remunerada, e como houve trabalho no dia, ele vai receber a dobra, que é o que comumente se fala de hora extra 100%. Então, das duas, uma, se há trabalho no dia de feriado, ou há compensação, através de acordo com a empresa, ou o pagamento em dobro daquele dia trabalhado. Henrique, a gente vê aí, muita gente acaba meio que se enrolando para fazer essas contas, né? Mas eu queria que você tirasse a dúvida. Esse feriado que vai acontecer, claro, durante a semana, que só vale se for durante a semana para quem trabalha, né?
ele só pode ser tirado também em dias úteis durante a semana? Ou ele pode, por exemplo, se o feriado for numa quarta-feira e a empresa de repente trabalhar até o sábado, ele pode tirar essa folga no sábado? Veja, funciona do mesmo jeito? Paulane, ele precisa compensar aquele feriado trabalhado com o dia que ele iria necessariamente prestar serviços. Tá? Então, precisa ser um dia útil. Se aquela empresa ela não funciona no dia de sábado, a empresa não pode compensar esse feriado trabalhado na quarta-feira com o sábado que ela já não iria funcionar. Então, o que precisa é, se o trabalho no feriado foi na quarta e a empresa não funciona no sábado, ela precisa dar essa folga de segunda a sexta. Se, no entanto, ela funciona no sábado, ela pode sim compensar esse feriado trabalhado com o dia de sábado, porque é um dia normal de trabalho para os trabalhadores daquela empresa específica. Prontos. Para a gente resumir, a regra é clara, né? São 15 feriados, 9 nacionais, 1 estadual, 4 municipais, que são obrigatórios ao longo de todo o ano. Caso a empresa se negue a dar e o trabalhador de fato venha trabalhar, ele pode negociar, então, para a folga um outro dia. Compensação. A compensação, que é a folga compensatória. Isso, não é isso? Perfeito. Ou ele precisa, então, receber dobrado por aquele dia. A remuneração daquele dia, exatamente, Paulane. Muito bem, a gente precisa ficar atento, então, né? Para passar essas informações aqui para quem nos assiste. A empresa que, de repente, se ela se nega de fato, ou o que pode acontecer com a empresa se ela não fechar nenhum desses acordos com o empregado, ela paga a multa por conta disso? Sim. Veja, no primeiro momento, essa empresa é devedora da remuneração daquele feriado para o trabalhador. Então, ela precisa arcar com essa obrigação junto ao trabalhador, pagando a dobra. Além disso, se não há compensação e se não há o pagamento, este trabalhador está sendo prejudicado. Então, ele pode buscar os órgãos de fiscalização, a exemplo do Ministério do Trabalho, né, a exemplo do próprio Ministério Público do Trabalho, se essa prática ela atinge uma quantidade, né, de trabalhadores, não somente aquele trabalhador específico, né, diversos trabalhadores são prejudicados, o Ministério Público do Trabalho pode atuar para defender e para que a lei seja observada. Então, a empresa precisa cumprir com a sua obrigação, concedendo a folga ou pagando a dobra. Se isso não acontecer, Paulane, o trabalhador tem todo o direito de buscar esses órgãos de fiscalização, inclusive o seu sindicato, que vai orientá-lo. E aí, de repente, aquele trabalhador também que acaba se excedendo, né? Olha, já foi cumprido, então, os 15 feriados e, de repente, tem outro feriado e ele não comparece. Ele pode ser demitido por justa causa por conta disso? Sim, ele pode. É importante que a gente destaque também, né, Paulane, que não somente as empresas têm obrigações no contrato de trabalho, também os empregados têm suas obrigações. E a principal delas é prestar serviços naquelas datas acertadas. Então, se aquele dia não é um feriado válido para o trabalhador da iniciativa privada, ele pode sim vir a ser punido pela empresa se ele faltar, e essa falta será uma falta injustificada. Na primeira falta injustificada, o trabalhador não pode ser demitido por justa causa, mas se já existe um histórico de faltas, de atrasos, e essas faltas, atrasos já foram punidos, por exemplo, com advertência e suspensão, essa falta no feriado pode levar sim à rescisão do contrato de trabalho daquele trabalhador por justa causa. Pois é, agora vale a gente ressaltar também aqui, né, Henrique, que existem algumas coisas que acontecem, algumas intempéries que acabam acontecendo. De repente, um trabalhador pode, de fato, adoecer no dia de um feriado, coincidir, e aí ele precisa, então, apresentar atestado médico para ficar seguro. Isso. A gente está falando, as faltas que são passíveis de punição, por exemplo, são aquelas faltas que são injustificadas. No entanto, a própria legislação traz uma série de situações em que o trabalhador pode se ausentar do trabalho e essa falta é justificada, a exemplo de quando o trabalhador não está com capacidade para prestar serviço, está incapaz para o trabalho, não pode trabalhar, e aí um médico vai atestar, através de um atestado médico, a incapacidade laboral daquele trabalhador naquele dia, e isso justifica a falta, o que faz com que ela não seja passível de punição. O que é? Explica para a gente o que é o ponto facultativo. Veja, o ponto facultativo, muito se fala sobre o ponto facultativo, né, são alguns dias em que não há a exigência do trabalho para alguns trabalhadores, por isso é facultativo. No entanto, esse ponto facultativo, Paulane, ele não se aplica aos trabalhadores da iniciativa privada. Isso se aplica geralmente aos servidores públicos, os trabalhadores das prefeituras, do Estado, da União. Existem diversas datas, por exemplo, segunda e terça-feira de carnaval, que são pontos facultativos para os servidores públicos. No entanto, para os trabalhadores da iniciativa privada, esse ponto facultativo não se aplica e, a princípio, há trabalho naquela empresa nos dias de segunda, terça e quarta-feira de carnaval que se aproxima.
Então não é feriado, carnaval não é feriado, Porlândia, a não ser em alguns municípios, mas não é um feriado nacional, não é um feriado estadual. Em alguns municípios a terça-feira é feriado, então o trabalhador precisa buscar essa informação se no seu município a terça é feriado. E se não for um feriado municipal, ele deve trabalhar normalmente naqueles dias, a não ser que a empresa faça um acordo para compensar essa falta na segunda, na terça, por exemplo, com horas extras em outros dias. Gente, olha, eu precisei fazer 36 anos para descobrir que carnaval não é feriado. Sim. Então, a gente vai passando aqui as informações para quem nos assiste, apesar de a gente já ter um histórico mesmo, eu acho que muitas empresas já fazem, né, esse acordo com os trabalhadores, a gente já vê esse histórico mesmo de muitos estabelecimentos de fato fecharem na segunda e na terça-feira de carnaval, como a gente Isso, chama, vivemos no país do carnaval, na verdade é uma questão muito cultural, mas olhando friamente para a legislação trabalhista, não é feriado. Então, é possível que haja esse acordo, que geralmente acontece, né, Porlândia, entre o trabalhador e a empresa, para que não haja trabalho nos dias do carnaval, sábado, segunda e terça-feira, e que haja uma compensação através do trabalho em outros dias, ou ainda se aquele trabalhador tem créditos já de horas extras com a empresa, por exemplo, ele compensa aquelas horas extras com a folga no carnaval. Mas isso é preciso que haja um acerto, geralmente esse acerto é formalizado através de um contrato de trabalho que traz essa previsão, né, naquela relação entre empresa e empregador. Mas nem no sábado? Nem no sábado. Nem o sábado, o domingo geralmente é a folga semanal, nem a segunda, nem a terça. Então, dirá a quarta-feira, então. A quarta-feira. Né? Não, a quarta-feira só depois de meio-dia. É a última delas, isso. Tá bom, então, olha, Henrique, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso estúdio, né? E aí, o pessoal de casa, fica atento, o feriado está se aproximando, gente. Não dá para ir metendo atestado médico para garantir a folia do carnaval, não, né? Não, com certeza. Estou sempre à disposição, obrigado pelo convite. Muito obrigada a você também. E olha só, gente, vamos falar sobre um assunto também bastante importante aqui. A gente sabe que a nossa culinária é muito vasta e atrai também muita gente, né? Mas a gente precisa ficar atenção porque a lagosta entrou no período de defeso. Está proibida tanto a comercialização quanto a pesca do marisco aqui no nosso país, né? Que essa é uma proibição a nível nacional. A gente traz mais detalhes agora na matéria de Fernando Palmeira. E o IBAMA continua o seu belo trabalho em defesa do ecossistema, do meio ambiente e da vida marinha, nesse caso. Estamos anunciando mais um defeso. E o IBAMA chamando a atenção para a conscientização de quem pesca e de quem comercializa lagosta. Vamos falar aqui com o superintendente regional do IBAMA, o Rivaldo Couto Júnior, que nos fala sobre as medidas e a legislação atualizada. Bom dia, né? Então a gente tem a nova regra do defeso, né, da lagosta, das 3 espécies, lagosta vermelha, verde e pintada, então que começou em novembro, finalizando a 30 de abril. E nesses 3 primeiros meses, né, quem teve estoque declarado pôde comercializar, né, o seu estoque, o seu pescado de forma tranquila, né? Mas a nova regra identificou que os 3 últimos meses, começando a partir de 1º de fevereiro, né, não pode mais ter a comercialização no mercado interno. Então, quem tem o estoque vai fazer a declaração do estoque remanescente, vai guardar esse pescado, né, até o final do defeso, que após a abertura da pesca novamente, 1º de maio, ele pode fazer a comercialização no pescado. Essa determinação começou no último dia 30, na quarta-feira, dia 30 de janeiro, e vai se estender aí por um período até quando? Até 30 de abril, né, que é onde termina o defeso. Então, terminando o defeso, né, a comercialização, a captura vai ser liberada novamente. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sobre pesca de lagosta. Para aqueles que infringirem a lei e não obedecerem, quais as penalidades básicas? Isso, né? A fiscalização do IBAMA e do Batalhão Ambiental vai fazer diversas ações fiscalizatórias, né, e orientativas, mas caso encontre alguma irregularidade, né, nessa comercialização do pescado, né, o empreendedor, o dono do restaurante, do hotel, né, quem tem esse estoque ilegal, ele pode ser multado de 700 a 100 mil reais, acrescido de R$20 por quilo de lagosta, além de responder também a um crime ambiental que podendo chegar à detenção de até 3 anos. Até quanto tempo pode haver a proibição de comercialização, principalmente para quem tem a mercadoria no estoque? Isso, quem tem o estoque agora, né, tem até o dia 7 de fevereiro para fazer essa declaração do estoque remanescente,
fazendo essa estoque no próprio site do Ministério da Agricultura, né, ele pode armazenar esse produto, ele não pode mais comercializar, né, e tem que ficar guardado até 30 de abril, onde termina o defeso e libera a pesca novamente, ele vai poder comercializar esse estoque que ficou remanescente após a fiscalização do IBAMA. Bom, o IBAMA está cumprindo aí essas determinações, fiscalizando e autuando. E os infratores, quais as penalidades? É bom chamar bem atenção para esse detalhe. Isso, né? Então a gente vai fiscalizar, né, de forma bem rígida, bem objetiva, né, tentando identificar possíveis irregularidades. Caso esses empreendedores venham cometer as irregularidades, né, como o armazenamento de forma ilegal, eles vão ser autuados, né, com a multa podendo variar de 700 a 100 mil reais, acrescido de 20 reais por quilo de lagosta, né, para cada pessoa, além de também ser indiciada pelo crime, que pode chegar até 3 anos de detenção. Superintendente, o que quiser acrescentar de informação, orientação, fique à vontade. Isso, as nossas regras de ordenamento pesqueiro da lagosta, né, visa realmente proteger o estoque pesqueiro da lagosta, que providencie de forma equânime, equitativa, segura, né, a renovação dos estoques pesqueiros, né, que venham propiciar, né, o grande acúmulo, grande renovação desse estoque para gerações futuras. Pesca é importante para a boa alimentação, para a riqueza, isso indiscutivelmente. Mas é importante estar atento a todos esses atos normativos e as ações do IBAMA para não incorrer em penalidades. Essa é a forma da gente conscientizar para preservar principalmente o ecossistema e a vida marinha. Aqui do Jaraguá, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnoldo Melo no canal 525 NET. Claro. Olha, gente, para a gente ter a garantia de encontrar sempre, né, esse crustáceo aqui à nossa disposição para a gente poder aproveitá-lo, saboreá-lo, a gente precisa de fato cumprir e ser fiscalizador também, né? Então a gente, é claro, pede a colaboração de todo mundo, que não peça esse crustáceo para as suas refeições e que, se vocês verem a comercialização, façam a denúncia então, tá bem? Vamos agora para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações. Hoje é quinta, é dia então de nosso quadro Momento Seguro, e de Jaildo já está por aqui.